pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estudar sobre polígonos, mas como introdução a esse conteúdo, nós vamos identificar linhas abertas e linhas fechadas, linhas simples e não simples. Então vem comigo lá para a página 211 analisar algumas figuras que o nosso livro traz e também responder o Pense e Responda na mesma página. Bem, pessoal, então ele vem falando assim, ó, observe atentamente as figuras. Ele traz 5 figuras, A, B, C, D e E completa aí com o texto. Ele fala assim, ó, essas figuras são formadas por linhas simples que não apresentam cruzamentos ou por linhas não simples que apresentam um ou mais pontos de cruzamento. Então, eu vou circular para vocês de verde aquelas figuras de linhas simples, ou seja, não apresenta cruzamento. Então, nós temos a figura a figura B e a figura C. Bom, agora, de azul, eu vou circular aquelas figuras que apresentam linhas não simples, ou seja, elas têm pontos de cruzamento. Ó, a figura D e a figura E. Para você identificar esses pontos, tá aqui, ó. Cruzaram aqui, ó, houve um cruzamento de linhas aqui também, tá? Ele continua assim. As figuras estão totalmente contidas em um único plano, o plano representado por esta folha. Por isso, essas figuras são chamadas linhas planas. Então, se a gente quiser demonstrar um plano aqui, a gente tem a folha, mas vou até diminuir um pouco. Olha lá, um plano aí vermelho. E aí, todas as figuras estão contidas, ou seja, estão dentro desse plano. Então, por isso, são linhas planas, tá bom? Se tivessem outros planos, ou seja, faria parte da geometria espacial, né, e não da geometria plana, então não receberia esse nome, tá bom? Bom, aqui no Pense e Responda, ele traz assim no item 1. Com base nas linhas planas representadas, responda no caderno quais dessas linhas você acha que podem ser chamadas linhas abertas e quais podem ser chamadas linhas fechadas. Eu vou circular de verde as linhas abertas. Então, nós temos o item A e o item D. E vou circular de azul as chamadas linhas fechadas, tudo bem? Olha lá, o item B, o item C e também o item E. Lá no item B, ele fala assim: que critério você usou para classificar a linha como aberta ou fechada? O critério que eu usei é porque eu consigo enxergar que esse segmento ali, ó, a gente conseguiria ainda dar um prolongamento nela. Aqui, ó, tá vendo? Então, a gente conseguiria fechar essa figura, tudo bem? No item C, ele fala: e quais são as linhas fechadas e simples? Vale lembrar que já está circulado de azul as linhas fechadas. E também que as linhas simples é aquelas que não apresentam cruzamento. Como no caso da E nós temos um cruzamentozinho ali, então aqui na resposta da C vai ser o item B e o item C aí, tudo bem? A figura B e C, então, são as figuras que possuem linhas fechadas e simples. Bem, a questão 2 eu vou deixar para vocês fazerem e mandarem a foto da atividade lá no nosso fórum, beleza? Já a 3, ele fala assim, ó: em qual dos quadros seguintes as figuras desenhadas não apresentam reentrâncias, que são ângulos ou curvas para dentro? Ele pede para responder no caderno, eu vou responder aqui, você passa limpo então para o seu caderno, fechado? Olha, nós temos as figuras do quadro A e do quadro B. A resposta, então, são as figuras do quadro B. Eu vou mostrar para vocês as chamadas reentrâncias, então, do quadro A, para que vocês identifiquem e a gente consiga, sempre quando falar esse nome aí, reentrâncias, lembrar do que significa, tudo bem?
Então, aqui, ó, no A, nessa bandeirinha, não parece uma bandeirinha? Tá aqui, ó, a reentrância para dentro. Aqui, ó, também. E na terceira figura plana aí nós temos essas aqui. Bom, essa atividade é para ajudar a gente a identificar um polígono. Então, é de extrema importância que você faça e revise ela, combinado? Vamos identificar um polígono. É importante a gente saber que polígono ele é formado por linhas simples, uma linha fechada simples, que só possui segmentos de reta. Fechado? Bom, os polígonos podem ser chamados de convexo e não convexo. A essa diferença vai ser muito mais fácil a gente olhar para os exemplos. Vocês vão notar que eu vou tentar traçar segmento, um único segmento que se inicia e termine dentro do polígono, mas sem sair dele. E aí vai ser chamado de polígono convexo. E caso isso aconteça em um polígono, eu consiga traçar um segmento que inicia nele, sai e depois volta para dentro dele, aí é um polígono não convexo, tá? Vamos lá aos exemplos. Bom, pessoal, olha só. Ele traz aí identificando polígonos, né? Então, ele trouxe uma sequência de 4 figuras, a princípio pintadas de verde. E aí, ele vai separar aquelas que são polígonos, tá? É importante lembrar que para ser polígono tem que ter segmento de reta, tá bom? São linhas fechadas simples e segmentos de reta, não vamos esquecer disso, tá? Então, por isso, essa primeira figura e a última aí, ó, não são polígonos, não. Não tem segmento de reta, fechado? Então, nessa sequência aí das 4 imagens verdes, somente as 2 centrais que são polígonos. E são justamente essas 2 que ele trouxe aí abaixo da tela para justamente dar a denominação de polígono, tá bom? Vale lembrar que polígono é a reunião de uma linha fechada simples, formada apenas por segmentos de reta com a sua região interna. Bom, ele traz alguns exemplos aí mais abaixo, então ele traz polígonos que a gente já está mais adaptado a ver e outros que a gente não está tão adaptado em ver, mas que são polígonos também, tá? Então, para ser polígono tem que atender a linha fechada simples e segmentos de reta, fechado? Então, por isso, esses 4 exemplos aí abaixo são, sim, polígonos. E aí, agora a gente vai identificar aqueles polígonos que são convexos e os não convexos, igual eu falei ainda há pouco aí para você, tá bom? Mas todos esses polígonos aqui, ó, todas essas figuras são chamadas de polígono, fechado? Vamos agora identificar polígonos convexos e não convexos. Olha lá o conceito. Ele traz assim: quando a região interna de um polígono é uma região convexa, temos um polígono convexo. E aí ele trouxe 2 exemplos aí de polígonos convexos e 2 de polígonos não convexos que estão aí de verdinho na figura, tá? E eu acho bastante importante a gente ponderar o seguinte: se você tiver dúvida para identificar se o polígono é ou não convexo, eu tenho uma super dica para vocês e vou mostrar inclusive como um outro autor aborda para que vocês não tenham mais essa dúvida, fechado? Eu gosto de fazer assim, ó. Deixa eu pegar a caneta azul aqui. Eu gosto de fazer assim. A gente vai iniciar um segmento e vamos tentar terminar um segmento dentro do polígono, mas esse segmento ele não pode ter saído do polígono em nenhum momento. Se ele saiu, é um polígono não convexo. Se ele não saiu, aí é um polígono convexo. Isso acontece com anos convexos, ó. Eu desenho segmentos internos que, uma vez que sai desse polígono aí, não retorna mais para dentro dele. Já lá nos não convexos, olha só o que vai acontecer. Ele começa dentro, começa dentro, sai e depois volta para dentro do polígono. Olha lá, iniciou dentro do polígono, saiu e voltou para o polígono. Então, é não convexo. Então, essa dica aí de passar segmento de reta pode ser que ajude muito vocês. Eu vou mostrar como o outro autor aborda isso agora, tá bom? Então, nós temos aqui
dois polígonos, né? Com essa abordagem aí de traçar um segmento de reta, como a gente pode observar no primeiro polígono verde, o polígono é não convexo, e o autor desse livro, ele traça lá um segmento de reta AB, que inicia dentro do polígono, ele sai do polígono e depois ele volta para dentro do polígono, demonstrando então que ele é um polígono não convexo. E ao lado nós temos aí um polígono convexo. Também é interessante esse autor que ele traz aqui em cima, olha, uma curiosidade. Ele fala assim, ó, você sabe a origem da palavra polígono? E aí ele dá. Ela tem origem grega, em que poli indica muitos e gonos ângulos. Então, polígonos são aqueles que possuem muitos ângulos. Na imagem nós temos um polígono convexo, porque ele não possui reentrâncias, para a gente identificar as partes. Então, olha só, nós temos três partes essenciais aí em um polígono, tá? Nós temos o chamado lado, nós temos o chamado vértice e também temos o ângulo interno desse polígono, tá? Ele pergunta aqui embaixo, ó, quantos lados, vértices e ângulos internos tem esse polígono? Então, a gente consegue contar aí, azulzinho marcado os ângulos, né, que são 5 ângulos. Conseguimos também contar a quantidade de lados, que seriam os segmentos de retas, tá bom? Que também são 5, e a quantidade de vértices, que é o ponto aí de encontro entre os dois segmentos do lado, tá bom? Bom, a quantidade de vértices também são 5 nesse caso. Bem, pessoal, olha, um polígono pode ser classificado e nomeado de acordo com o número de lados, vértices e ângulos internos. Então, nós temos aqui algumas classificações e junto com elas o polígono. Então, a gente tem um triângulo, que a gente conhece bem. O triângulo possui 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos internos. Temos também o quadrilátero, né? Nesse caso aqui trouxemos como exemplo um quadrado, mas a gente pode ter outros quadriláteros também, como retângulo, losango, paralelogramo, tá bom? Bom, o quadrilátero ele vai possuir sempre 4 lados, 4 ângulos e 4 vértices. Temos em seguida aí o pentágono, também com 5 lados, 5 vértices e 5 ângulos internos, então também possui todas as medidas iguais a 5, que é o pentágono, né? Temos o hexágono, que possui 6 lados, 6 vértices e 6 ângulos internos, tá aí a figura dele. O heptágono, olha lá, ele possui 7 lados, 7 vértices e 7 ângulos internos, tá? O octógono, que é um polígono que possui 8 lados, 8 vértices e 8 ângulos internos. Aquele lado FC é esse daí, tá bom? Temos o polígono que possui 9 lados, chamado eneágono. Então, tá aí a figura desse polígono que possui 9 lados, 9 vértices e 9 ângulos. E para finalizar, temos como exemplo aqui o decágono, que é o polígono que possui 10 lados, 10 vértices e 10 ângulos internos. Claro que nós temos também polígonos que possuem uma quantidade maior de lados. Esses aqui são só exemplos. A gente tem, por exemplo, o icoságono, que possui 20 lados, 20 ângulos e 20 vértices, tá bom? E dentre outros, no livro de vocês podem acompanhar também alguns exemplos lá na página 203, combinado? Vocês podem me acompanhar na página 214 do nosso livro. Ele traz esse HQ aí, onde ele inicia assim, ó. Aqui estão 2 objetos que lembram prismas. Cada um deve escolher um objeto e me falar o nome do prisma que ele lembra. O rapazinho olha e fala: este lembra um prisma pentagonal, pois a base dele lembra um pentágono. A mocinha olha e fala assim, ó: este também lembra um prisma pentagonal. Pelo mesmo motivo, a base lembra um pentágono. E aí, na sequência vem assim, ó: é isso aí, vocês estão certos. Agora, cada um pegue uma folha em branco e um lápis colorido, mas cada um deve usar uma cor diferente. Agora, contornem a base do objeto em um papel e pintem a parte de dentro do contorno com o lápis que escolheram.
Agora, vou recortar os desenhos de vocês para continuarmos nossa experiência. Vocês vão colocar um desenho sobre outro e compará-los. Eles estão diferentes. Essa é a comparação que eles chegaram aí. E bom, o que acontece? Nessa história aí, a gente consegue identificar que tem dois polígonos aí, dois pentágonos, mas que eles são diferentes. E aí, o livro ele só quer dizer com isso que a gente pode chamar de polígono regular aquele que possui todos os lados de mesma medida. Então, todos os lados são congruentes e todos os ângulos internos também. Vocês já fizeram algumas solidificações. Então, escolha a solidificação que você fez e faça como no exemplo. Desenhe um papel e identifique se aquele polígono possui todos os lados congruentes e todos os ângulos internos congruentes, sim ou não. Se ele possuir, ele vai ser um polígono regular. Se ele não possuir as medidas congruentes, não vai ser um polígono regular. Temos aqui, então, mais um exemplo. Um print da tela do software GeoGebra. E aí ele traz 3 polígonos. Então, ele traz um quadrado, um triângulo e um pentágono. E logo embaixo, ele fala assim, ó, você identifica alguma característica em comum nas 3 figuras feitas por Kátia? Bom, quando a gente observar no quadrado, a gente identifica logo que os 4 lados são congruentes, ou seja, possuem a mesma medida, que nesse caso é igual a 3 centímetros. Os 4 ângulos internos também possuem a mesma medida, que nesse caso são ângulos retos, ou seja, ângulos de 90 graus. Quando a gente olha para aquele triângulo ali também, podemos identificar que todas as medidas dos lados são congruentes, igual a 4 centímetros, e que as medidas dos ângulos internos também são congruentes, igual a 60 graus cada um, né? Da mesma forma, o pentágono. Então, todos os lados do pentágono são congruentes, são, então, igual a 2 centímetros, e todos os ângulos internos também são congruentes, igual a 108 graus. Bom, isso aí é o seguinte... Quando, então, a gente tem um polígono que possui todos os lados e todos os ângulos internos iguais, né, com a mesma medida, congruentes, nós temos, então, um polígono regular. Nunca se esqueça disso, fechado?